que nós vamos conversar hoje na nossa sessão? Eu queria muito falar com você sobre borderline. Vamos Como que falar você tá para falar disso? Eu adoro falar de borderline. Ai, vamos falar de É, borderline. como que é esse borderline? Como que você descobriu? Conta pra gente assim, me fala um pouquinho de como foi esse começo de borderline na sua vida. Ai, foi horrível quando eu descobri. Ai, foi muito ruim. Quando eu descobri, na verdade, eu não aceitei muito, não. Que eu era borderline, não. Eu sempre achei que eu era uma pessoa normal, assim, normal louca. Louca normal, igual várias pessoas que eu conheço que eram pessoas loucas e eram normais, entendeu? Nunca achei que fosse, ai, nossa, eu tenho alguma coisa diferente, né? Eu achava que eu tinha coisas diferentes, mas não que fosse, fizesse parte dessas impulsividades, assim, não. Eu achava que isso era normal, entendeu? O diferente era outras coisas que não tem nada a ver com isso. Eu achava isso. Aí eu recebi um diagnóstico de impulsividade emocional e junto com o diagnóstico já veio uma receita de medicamento que eu era também bem contra, né, de tomar medicamento, porque eu tenho que parar de tomar minha cerveja, ai, não queria tomar remédio, porque para mim tomar remédio fazia eu pensar que eu era louca, porque para tomar remédio psiquiátrico, não, eu sou doida, não sou doida, por que que eu vou tomar remédio? Então foi bem difícil para mim. Eu até comecei a tomar o remédio quando eu recebi o diagnóstico. Eu percebi que houveram algumas mudanças, né, na minha vida, principalmente assim na parte de ficar um pouco mais tranquila. Então eu percebi isso, mas mesmo assim, foi assim, aí eu comecei a tomar, vi que realmente fica um pouco mais tranquila, tal. Eu fui vendo que eu tava ficando melhor, tipo assim, né, mais relaxada, tal. Eu falei, já sarei, agora eu posso parar de tomar o remédio, tipo um dipirona. Você só toma se É, tiver dor. Então eu fiz essa associação, e aí eu parava de tomar o remédio, aí voltava a tomar de novo, aí parava de novo, então foi uma bagunça. Então, assim, não teve um efeito muito significativo por conta dessa minha displicência, né, na parte de me medicar. Então, foi difícil. Aí, conforme foi passando algum tempo, alguns anos, eu voltei a pesquisar. Aí eu pesquisei o tema borderline, porque antes era impulsividade e transtorno emocional. Então, assim, acho que esse nome eu não gostei muito, não. Acho que não tinha a ver. Aí, quando foi borderline, aí eu já achei mais bonito, já gostei mais. E aí eu fui pesquisar sobre isso. E quando eu pesquisei sobre o transtorno, tinha um teste para fazer na época, né? Foi pela internet mesmo, e aí eu fiz o teste. Aí esse teste foi bem engraçado, porque acho que eram 10, você tinha 10 questões lá, e se você falasse sim para as 10, aí era acima de 7, você era, existe uma probabilidade de que você tivesse esse transtorno de personalidade, então eles falavam que você deveria procurar um médico competente, né, para fazer o diagnóstico. Aí eu fiz. Aí eu lembro que várias coisas deu, assim, sim, não, isso sim. Não sei o que lá sim, não sei o que lá sim. Aí deu umas 6 coisas, acho. Umas 6 coisas sim. E aí tinha uma lá, que era uma das principais, que era sobre a rejeição, que são pessoas que não. Que têm dificuldade com a rejeição, né? Falei, não, essa não tem nada a ver comigo. Outra que não tinha nada a ver comigo era sobre mutilação, que eu também nunca tive interesse de me mutilar, né? Na verdade, meu interesse era mutilar as outras pessoas, que me irritava. E, e tinha também uma de negócio de suicida, e eu também nunca tive vontade de me matar. Então eu falei, não, eu não sou border com certeza, porque essas daí, não, aí daí eu fui conversar com a minha mãe, minha terapeuta, minha vida, minha amiga. Falei, ó, o principal que é o da rejeição não rolou. Porque eu não tenho problema de rejeição, entendeu? Tanto que assim, nos meus relacionamentos, como trata mais os relacionamentos amorosos, né?
Eu falei assim, nos meus relacionamentos amorosos eu não tenho problema nenhum. Se eu vejo que alguma coisa tá dando errado, ou que a pessoa vai me rejeitar, eu já termino logo. Porque eu não tenho problema com isso, da pessoa me rejeitar. Então eu já vou lá e termino com ela. Aí eu fui questionada, né, por você na época. Você falou assim, mas por que que você termina? Porque eu vejo que a pessoa vai me rejeitar e eu termino com a pessoa. Mas se você não tem problema com rejeição, por que que você termina então? Não tô entendendo. Aí eu parei, dei uma pensadinha rápida de 2 segundos, falei, realmente eu tenho bastante problema com rejeição, já vou colocar assim nessa também. Aí já deu a 7 já. Falei, ai, acho que eu sou border mesmo. Aí foi Isso, né? assim, o começo, a minha apresentação ao borderline foi isso. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, fui pesquisar vários vídeos no YouTube. Eu vi vários psiquiatras falando, e assim, pra ser bem sincera, eu fiquei bem ofendida, porque eu sou border, eu já queria socar a cara dos psiquiatras que eu via falando, que falavam coisas horríveis sobre borderline. Então eu me senti pior ainda de ser borderline. E, e aí eu vi uma doutora que abordava o tema de uma maneira muito natural, uma maneira muito leve, que foi uma psiquiatra, a doutora Ana Beatriz, e aí eu comecei a falar, não, peraí, não é tão ruim assim, tá? Tem jeito, dá para viver com isso, vamos pensar sobre essas possibilidades. Então foi assim que eu conheci o Border, né? Embora eu já conhecesse ele, vivesse com ele, mas eu não conhecia ele direito, na verdade. Nessa fala, você já está aí com o diagnóstico formado e você está falando para a gente da sua apresentação, né? Do fato de você assumir o border e de você aceitar, né? Esse transtorno de personalidade. Mas antes de você ter esse conhecimento, antes de você ser diagnosticada, como que hoje, olhando para trás, como que você identificaria? Quais sinais? O que você sentia que hoje você fala, nossa, eu era border, isso é de border, como que eu pude fazer isso, como que eu pude sentir aquilo? Que sinais você daria para quem não entende nada de border, nem nada de nada, e vive aquele momento assim de confusão, de dor, de sofrimento? Como que é? O que você poderia falar? As coisas que eu achava que era normal e que era border. Que você falou, eu era normal, mas era louca, não sei, você falou alguma coisa assim, né? Isso, que eu achava que era uma loucura normal, né? Então, eu É, sempre fui muito impulsiva em várias coisas. Então, por exemplo, sempre gostei de viver muito perigosamente, não tinha muito esse negócio de limite, consequência. Se tava bom, era o que bastava. Então, se algo tava bom, tava me fazendo feliz, eu queria viver isso ao máximo da felicidade. Então, sei lá, se eu ia pra uma festa ia durar 3 dias de festa, não interessa se eu tava podre, se depois talvez eu não conseguisse cumprir com meus compromissos. Eu não pensava no amanhã, porque para mim viver o agora era muito mais importante, muito mais interessante do que qualquer coisa que viesse depois. Porque eu nem sabia se eu ia estar viva no outro dia, então eu queria viver o que eu tinha para viver. E isso era tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Porque, por exemplo, nas coisas boas, quando eu tinha amizades, eu era amiga 500%, 1000%, entendeu? Era amiga mesmo, vamos matar junto, vamos esconder o corpo, vamos, entendeu? Então, assim, eu não tinha um senso, né? Um pensamento de uma análise, nada. Eu só queria viver aquilo e me dedicar ao máximo em cada coisa que eu fizesse. Então, assim, isso servia para as coisas boas, então, nas amizades, no trabalho, na vida, né? Nessas relações interpessoais, era muito legal isso. E também nas coisas ruins, que aí eram muito ruins mesmo, porque, por exemplo, se eu arrumava uma briga. Eu tava pra matar mesmo. Não tinha essa de, entendeu? Se precisasse dar uma facada, se precisasse, tanto que eu já tive situações bem próximas a isso, né, de brigar e ferir outras pessoas, já briguei com copo, já dei uma copada na cara da menina. Então, assim,
entendeu? Eu tinha uma explosão, porque eu não sentia raiva, assim, eu não sentia essa raiva, eu sentia ódio, fúria, era uma coisa incontrolável, era tanto pro bem que eu gostava, eu amava, e quando eu tinha raiva, eu odiava, e, entendeu? Eu queria fazer qualquer coisa, eu briguei com pessoas perigosíssimas, eu arrumei brigas é, que eu, em sã consciência, né, hoje, com a maturidade, com o conhecimento que eu tenho, eu jamais faria, tanto que hoje eu evito muitas situações assim de confronto, mas eu sempre tive pronta para o confronto, eu sempre fui muito reativa, então, por exemplo, se a pessoa às vezes falava alguma coisa que nem era para mim, mas se a carapuça me servia, já aí era um pau já. Eu já queria brigar, eu já queria discutir, se precisasse dar uns tapas, dar umas porradas, para mim também não tinha problema, entendeu? Eu nunca me preocupei com nada disso, porque eu estava intensamente em cada situação. Então, essa excessividade de reatividade que eu tinha, que era, nossa, era totalmente, eu ficava muito descontrolada. Eu já tive, nossa, já aconteceram várias coisas, assim, eu vou falar algumas, né? Por exemplo, eu tive uma discussão com um ex e eu vi ele com outra menina, a gente tinha discutido há poucos dias, e eu taquei fogo em todas as coisas dele, taquei fogo em tudo e não me arrependi. Não sei se eu ainda me arrependo, pra falar a verdade. Tô brincando. Eu não faria de novo, eu não faria de novo. Mas acho que eu não me arrependi muito, não. Então, eu taquei fogo em tudo. Eu já risquei carro, eu já, entendeu? Já segui, já fiz coisas assim. Já deixei de ser eu, de pensar em mim, de cuidar de mim, para ficar nessa vigilância constante do outro. Coisas assim que hoje eu olho e falo, nossa, era bem bordinha mesmo, né, gente? Como que pode? E nesse período aí que você está falando, você sentia essa questão que também falam bastante do border, que é a dependência emocional, afetiva, a dependência de ter alguém? Então, quando eu estava nessa onda, eu não percebia que era isso. Eu achava que as pessoas me deviam. Então, assim, eu sempre fui tão por elas, por que que elas não poderiam ser tão por mim? Então, eu acreditava que era mais uma sensação de ingratidão, né? Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, que era realmente uma necessidade de ter pessoas próximas. Então, assim, eu fazia de tudo pelos meus amigos, porque eu queria que eles estivessem sempre próximos a mim. Então, quando eles não estavam próximos, eu ficava irritada, irada, entendeu? Eu desfiz amizades, porque me senti. Eu me senti injustiçada, entendeu? Porque quando eu precisei não estavam próximos e quando eles precisavam eu estava próxima deles. Então, assim, eu levava tudo sempre num extremo. Ou era meu amigo 100% ou, não, ou era meu inimigo. Não tinha o meio termo. Deixou de ser meu amigo. Não, agora é meu inimigo mesmo. Então, era sempre um tema até bem border, né? Que é do 8 a 80, né? Então, É. sempre foi assim. Eu sempre fui muito impulsiva, tanto pro bom quanto pro ruim. E no trabalho, você acha que influenciava também? No trabalho, eu acho que influenciava também no trabalho, porque o que que acontece? Eu sempre comprei brigas muito grandes, às vezes que nem eram minhas, por conta disso, né? Então, porque se era uma pessoa que eu gostava, eu já tava com meio. Eu nunca me recusei de brigar com nada, assim, naquela época. Tanto nas minhas próprias brigas quanto nas brigas de outras pessoas. Eu sempre falei, eu nasci pronta para a guerra, era mais ou menos isso. Eu tô o tempo todo e eu tenho um raciocínio muito rápido, né? Então isso me facilita muito nas discussões. Eu consigo tirar as pessoas do sério com muita facilidade, porque eu falo coisas que são coerentes, coisas pertinentes e de maneira agressiva, né? Então, assim, eu cobro das pessoas atitudes delas e elas não sabem lidar com isso. Então, assim, mas eu sempre usei isso mesmo de maneira a ofender mesmo, que eu queria era brigar, eu queria, entendeu? Eu queria ser reconhecida, esse negócio de ser reconhecida é uma coisa que, nossa, isso era muito importante para mim. Então, se eu tava num emprego que, por exemplo, ninguém valorizava o meu trabalho, eu já queria sair. Que aí não tava nem aí, que eu ia ficar sem dinheiro. Eu falava, não tem problema, eu vou entregar panfleto na rua, porque eu sempre fui muito boa de trabalhar, assim, eu nunca neguei serviço, não. O que precisasse fazer, eu sempre fiz. Então, eu falava, eu não preciso disso, porque eu vou ficar aqui. Essas pessoas ficam aqui me humilhando, não reconhecem nada do que eu faço, eu vou pra rua.
tô nem aí, eu vou catar latinha. Eu sempre falei essas coisas, mas nunca catei, não, latinha. Mas se precisasse, eu pegava também, mas pra não aguentar desaforo de ninguém, entendeu? Então, assim, pro lado ruim era assim, e pelo lado bom, porque eu me dedicava muito. Então, eu sempre trabalhei muito bem. Embora eu tivesse problemas de relação interpessoal, geralmente com os cargos de liderança, porque eu tenho dificuldade de, por exemplo, se eu vejo que a pessoa. Ah, sei lá, se eu acho que a pessoa não tá no meu nível intelectual, é que eu sou um pouco arrogante, né? Aí eu já fala, eu não quero. Eu não quero que esse meu chefe fica me mandando. Aí eu já quero falar, olha, você tá fazendo errado, tá? Você tá chefiando tudo errado, que não é desse jeito. Então essas coisas me atrapalhavam, sim, me atrapalhavam bastante, mas por um lado me ajudava também, porque pela minha dedicação, pela minha vontade de estar sempre em evidência, então eu sempre me destaquei nos meus cargos por conta disso, dessa entrega, né? Então eu sempre me entreguei muito para tudo, eu sempre fui muito intensa. Mas isso não trazia para você algum tipo de desconforto? Essa intensidade, toda essa, né, esse inconveniente, essa confusão no dia a dia, assim, você sentia serenidade na sua parte Não, interna, nos seus pensamentos? então, não, mas é que é assim, hoje eu consigo te falar isso, porque hoje eu sei o que é ter uma serenidade, né? Assim, eu não sei se é igual a das outras pessoas, que não tem como eu saber. Então, assim, tem a minha serenidade que eu tenho hoje que eu nunca tive. Então, eu nunca senti falta porque eu nunca tive. Então, para mim, fazia parte. Eu ficava esgotada, eu ficava cansada, mas para mim tudo isso fazia parte da vida, entendeu? Eu não conseguia identificar que existia a possibilidade da vida ser mais tranquila. Então, eu sempre estava em constantes conflitos. Então, se não era no trabalho, era com alguma amiga, ou então era com a minha mãe, ou então era com meu irmão, entendeu? Era com o meu relacionamento. Então, eu sempre tive em conflitos. Então, de certa maneira, eu acostumei a viver desse jeito, ruim, porque a gente se acostuma até com o que é ruim. Mas eu não identificava que era possível eu viver melhor. Sim. E depois que você, então, diagnosticou e fez o tratamento, ou faz o tratamento, esse tratamento continua, acabou? Como que é isso, essa questão de tratamento? Então, Acerta na primeira medicação? Como é que é isso aí? ai, não, eu já tomei várias medicações já. Eu sou quase uma cobaia humana. Já tomei vários medicamentos e, assim, é, eu já passei por vários medicamentos. Então, assim, eu tenho referências de vários, né? Então, já tomei medicamento que eu não senti nada, parecia que não fez nada. Já tomei medicamento que me deixou, nossa, super bem. Eu parecia, olha, eu não vou falar Madre Teresa porque ela é demais, mas eu tava lá, eu tava no caminho, entendeu? Totalmente zen, totalmente tranquila, totalmente relaxada. O mundo tava explodindo, eu tava aqui, oi, gente, vamos devagar, entendeu? Então, assim, foi um dos medicamentos até que eu mais gostei, embora eu tenha ficado muito dopada. Ele me dava algumas. Sim, eu senti que meu raciocínio não era mais tão rápido, porque eu tenho bastante orgulho de pensar rápido, assim. Eu sou bem. Falar, eu já tenho uma resposta na ponta da língua. Eu já não tinha resposta na ponta da língua, às vezes eu tinha resposta, a palavra ainda vinha errada. Aí ficou meio ruim essa parte. E eu tive um problema de queda de cabelo por conta do medicamento também. Aí eu falei, não, entre ser louca e ser careca, eu prefiro ser louca. Eu cheguei nessa conclusão. Aí o médico falou, calma, não precisa ser louca, a gente pode trocar o remédio. Eu falei, então tá bom. Então vai ficar bom, então. E foi trocando a medicação. Hoje você entende que você está amparada, está tudo bem hoje. Eu entendo que eu tô amparada hoje. É assim, eu vou falar bem a verdade, que eu sou bem sincera que é em relação a essas coisas. O medicamento, ele é muito bom, mas o que mais me ajuda é o autoconhecimento. Não existe assim, ó, se eu não adianta só o medicamento, porque hoje eu tomo doses mais tranquilas do medicamento, eu ainda tô no controle. Então, assim, eu sinto que eu ainda sou eu ainda tô aqui, eu consigo raciocinar, só que eu consigo ter um controle entre reagir e não reagir. E, e tem medicamento que tira esse controle de você, você simplesmente não reage. Mas o que me deu além do medicamento, é um conjunto, é o medicamento e o autoconhecimento que vem através da terapia.
Entendi. O que você pode falar sobre autoconhecimento? O que você descobriu? Como que você faz hoje uma diferenciação? Como você enxerga hoje o border e a Paty, assim? Como é que é isso? Tem uma separação? Como é que é isso? Tem uma separação. Porque assim, a Paty é border, né? A Paty é border. Mas nem sempre é o border que fala pela Paty. Então, às vezes, é o border que está querendo comandar a situação, mas como hoje eu já identifico, então eu consigo um controle maior, que eu falo, opa, peraí, border, dá uma segurada que não tá na hora da sua vez, espera a sua vez. Então, assim, nisso, em saber o que sou eu e o que é o border. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para facilitar. Às vezes eu escuto alguma coisa, eu tô conversando, um diálogo, enfim, né, um debate, e a pessoa fala alguma coisa que eu me sinto ofendida. Aí eu uso meu raciocínio para pensar se eu estou me sentindo ofendida porque de fato a pessoa quis me ofender, então ela está me ofendendo mesmo, é direcionada para mim, ou não, ela está falando isso num âmbito geral e eu estou pegando para mim, porque de certa maneira bateu para mim, porque a carapuça me serviu, porque eu senti, porque. E aí, então, eu faço essa análise, se é isso. Aí, vamos supor, se eu entendo que não é para mim, que a pessoa falou no âmbito geral, tal, eu me senti ofendida, por quê? Porque esse meu recebimento que gerou essa reatividade tem a ver com o border. Então, assim, eu entendo que é do border porque eu interpreto as coisas de uma maneira muito pessoal, tipo, é quase como se eu fosse um sol e tudo fosse sobre mim. Então, eu entendo que é isso e eu consigo. Opa, calma, Patrícia, calma, porque você tá interpretando assim, porque você tem border, então isso daí atrapalha um pouco, tal, tal. Então eu já começo a retomar o meu humor, o meu fôlego, às vezes eu me ausento, se é uma coisa eu me sinto mais ofendida, porque tem os níveis, né, de ofendida, pouco ofendida, mais ou menos ofendida e muito ofendida. Então, eu vejo como que isso foi impactante para mim. Se eu precisar me afastar, eu me afasto. Se eu precisar responder alguma coisa, eu tento responder de maneira mais democrática, né? Eu tento falar, mas não é legal falar assim das pessoas, faz de conta que não é de mim, das pessoas, porque, né, as pessoas se sentem ofendidas, tal, então eu tento ir mais numa coisinha mais democrática, assim, sem falar que eu tô já querendo matar a pessoa, e assim eu vou levando. Então, assim, eu identifico que às vezes eu tô fazendo essa filtragem errada. Eu trago isso às vezes para terapia também, falo, olha, teve tal situação que eu entendi assim, já achei que era para mim, já queria esganar, tal, tal. A maioria das vezes, 90% das vezes eu consigo manter o controle. Hoje, 90% das vezes eu consigo manter o controle. Mas aquele 10%, Aquele 10%. Aquele 10% ainda existe, entendeu? Então, assim, por mais que eu sei que o 10% às vezes é assim, mas todo mundo é passível de reagir, lógico, todo mundo é passível de reagir. Só que o meu reagir, ele é um pouquinho mais intenso do que das outras pessoas, porque eu já começo a socar tudo, eu já começo a gritar, falo palavrões que até eu desconheço que eu conhecia, falo, nossa, esse palavrão eu não sabia. Então, assim, eu falo coisas horríveis, eu ofendo a pessoa. Nossa, eu coloco a pessoa pior que o cocô do cavalo do bandido, entendeu? Eu falo coisas horríveis mesmo, porque eu quero que a pessoa sinta a mesma dor que eu estou sentindo. E o meu marido usa um termo que eu acho muito border, que ele fala isso pra mim. Que ele fala pra mim o seguinte, Patrícia, a pessoa vem e sem querer pisa no seu pé. Você pega o trator e passa em cima e dá ré, e passa em cima e dá ré. Então, assim, não tem base as coisas que você fala. Mas eu me senti assim. Para a pessoa, ela só pisou no meu pé, mas para mim, ela me passou com o trator 25 vezes. Então, eu devolvo na mesma proporção que eu sinto. E isso eu identifico que isso é o border. Entendeu? Então, assim, a maioria das vezes eu consigo controlar porque eu descobri métodos que me auxiliam. Então, eu me afasto, eu peço, olha, por favor, eu não quero mais falar sobre esse assunto, eu já estou chegando no meu limite, eu sinto que o meu limite ele é muito pequeno, assim, a minha tolerância é muito curta, entendeu? Então, às vezes eu tento esticar, mas tem vezes que não dá, ainda mais se a pessoa ainda tenta
argumentar e debater. Eu sei que é direito do outro rebater, mas às vezes os argumentos que as pessoas usam para justificar as falas que elas têm me ofendem muito mais. Então é uma sequência de ofensas. Então vem é uma porrada atrás da outra, entendeu? E isso faz com que eu tenha dificuldade de me manter no controle. Então aí neste momento eu falo, não, chega, não dá para conversar, mas eu ainda tento ouvir, entendeu? Para poder ponderar, para poder ser uma pessoa equilibrada. E quando eu consigo, ótimo, né? Eu entro nessa linha mais da didática e tentar mostrar o meu lado. Olha, quando você fala isso, eu me sinto assim, assado, tal. E a pessoa fala, não, mas não era não era o meu intuito fazer com que você se sentisse dessa forma, tal. Então, às vezes dá para equilibrar, eu consigo achar o meu eixo. E aí é quando é a Patrícia que tá no controle. E às vezes eu perco totalmente esse controle, e aí é quando o border toma conta. E quando você fala assim que o border toma conta, nesses momentos que você perde o controle, você está trazendo aí uma situação de conflito, mas existe um lado que a gente poderia entender como positivo do border, que ele também toma conta? Lógico que tem, nossa, lógico que tem. Então, assim, tem vários lados positivos. Porque, assim, como eu convivo com ele há muitos anos já, nós somos íntimos, nós somos besties. Então, o que acontece? O border, quando é ruim, é péssimo. Mas quando é bom, é maravilhoso. Então, assim, eu sei que principalmente no relacionamento afetivo, que é o que mais fica evidente o border, né? Porque para quem é só meu amigo, só meu colega, nem sempre consegue observar que eu de fato tenho esse transtorno. Mas quem convive comigo o tempo todo consegue observar que eu não sou normal. Quer dizer, eu sou especial. Isso, ficou melhor. Ficou, né? Essa é especial. Então, o que acontece? Por exemplo, minha relação é muito intensa. Então, quando eu tô feliz, nossa, eu tô super feliz. Eu faço várias declarações de amor incríveis pro meu marido. A gente já tá casado faz 6 anos, 7, vai fazer 7 anos. E parece que a gente se conheceu esses dias, entendeu? Anda de mão dada, eu beijo ele, eu abraço, falo, você é lindo, você é maravilhoso. Então, assim, são coisas que têm uma paixão muito grande, porque como toda emoção ela é exacerbada, então ela é tanto pro ruim quanto pro bom. Então, tudo que é muito bom para as outras pessoas, nossa, pra mim é maravilhoso, entendeu? Eu sou assim, eu sou responsável pelas melhores festas, eu organizo as surpresas mais legais, eu faço coisas inesperadas, entendeu? Eu ajo de maneira assim, no meio do dia eu mando mensagens lindas e maravilhosas, eu amo você, você é uma pessoa incrível, pode contar comigo, entendeu? Eu sou determinada, então, por exemplo, a pessoa precisa de mim para alguma coisa, nossa, pode contar comigo, tamo junto. Então, isso é muito legal. Então, assim, se relacionar com uma pessoa border, principalmente quando tá no lado, na vibe do bem, né? É muito 10, é muito 10. Então, assim, é um relacionamento que não cai na monotonia, não tem como ser monótono, não tem como ser monótono, não cai na rotina, não cai. Porque o border dá essa apimentada, né? Em algum momento da sua vida você já desejou não ser border? No começo eu desejei não ser border. No começo, já aconteceram algumas vezes quando eu tô meio sofrida com algum remédio que não tá dando certo, ou quando eu não acho um psiquiatra que me ajuda, que me entende, eu fico falando, ai, como é difícil ser border. Assim, é como é difícil ser border, entendeu? Desde que eu entendi o border, desde que eu aceitei o border, eu nunca tive esse pensamento de não querer ser border. Porque hoje eu sinto que o border, ele me complementa quanto ser humano, entendeu? Eu tenho amor pelas pessoas, eu amo muito as pessoas, eu amo as pessoas que eu nem conheço, que eu nunca nem vi, entendeu? Eu faço coisas pelos mendigos da rua que eu converso com eles, se eles quiserem me abraçar, eu vou abraçar eles, não interessa que eles estão fedendo, eu não ligo pra isso, entendeu? E eu atribuo essa intensidade das emoções boas ao border também. Eu sei que existe, né, um fator que é meu, da Patrícia, mas o border potencializa. E isso é muito lindo, eu acho. Mas é lindo mesmo, é lindo. E como que é a mamãe border? Essa parte é difícil de ser mamãe border, viu? Porque as crianças me irritam. Sinceridade é tudo. Entendeu? As crianças me irritam. Nossa, eu fico louca com eles. Mas eu respiro fundo
entendeu? Respiro fundo. Tento ser didática com eles, porque eu entendo que eles são criança, por mais que não. É assim, eu sinto a irritação como se eles fossem adultos me irritando. Eu não tenho esse. Não é? Talvez um discernimento, entendeu? Eu olho pra eles, eu tô vendo que eles são crianças, mas parecem adultos anões que estão me irritando, entendeu? Que eles querem estragar o meu dia. É mais ou menos assim. Então, às vezes, eu reajo de maneiras mais explosivas, né? Do que talvez as outras mães, que eu vejo mães que têm paciências infinitas, né? Então, eu já não tenho essa paciência infinita, mas como eu tenho uma relação muito aberta com os meus filhos, eu tenho três, um tem 17, um que fica mais com a minha mãe, né, que mora com a minha mãe, então ele já é o que eu menos tenho problema, porque É. ele dá mais trabalhinho para minha mãe. Tenho um com 8 e tenho um com 4. Então, assim, eles são muito pequenos os que estão comigo. Então, o que acontece é, eu tenho uma relação muito aberta com eles, então eu dou abertura para eles se expressarem e eu explico também para eles, olha, tal coisa não dá, porque você é pequeno, porque tem que dormir, vamos supor, tem que dormir, porque amanhã vai acordar cedo, tal, tal. Ah, mãe, mas a gente vai acordar, tal, tal, não, mas se vocês acordarem muito cedo, o rendimento de vocês não vai ser bom, porque vocês vão ficar cansados na escola, tal, tal. Então, assim, eu vou nessa linha da didática. Aí, se eles continuam me pentelhando, eu já dou uns gritos, entendeu? Vai dormir! Acabou, chega! Não tem a conversa, acabou. Aí já vai dormir, porque eles já sabem que daí é pra pior, então eles nem arriscam. E aí vai dormir, fica tudo bem, eu fico calma, é muito rápido. Hoje eu consigo voltar de um estresse assim muito rápido. Eu às vezes nem chego a ficar tão estressada, eu dou mais os gritos só pra evitar. Então, tipo assim, eu vejo que se estender muito essa reluta, né, que eles têm de obedecer, de entender, porque não é que eles não entenderam, eles são crianças, eles são burros, eles são inteligentes. Eles entenderam, eles não querem ir dormir, entendeu? A qualquer custo. Se falar que eles precisam faxinar a casa amanhã todinha para dormir, eles vão falar, não, a gente vai faxinar e não vai nada, entendeu? Então, assim, eu sei disso. Mas na hora eles estão topando qualquer negócio. Então eu vejo que vai se estender muito, vai se prolongar muito, então eu já dou uma make de louca, mas às vezes até meio fake, só para que eu tenha de imediato ali o que eu quero. Então eu quero que vai dormir, chega, vai me obedecer e acabou. Às vezes rola, mas por que, mãe? Eu já falo, porque nessa vida eu nasci mãe e você nasceu filho, tá? Na próxima você vem minha mãe que eu que te obedeço. Tchau, reclama com Deus. E fica tudo bem. E o lado positivo dessa mãe border? Ah, não, o lado positivo porque você vê, eu falo tudo isso pra eles me amam, eles falam, mãe, você é demais, mãe, você é legal. A gente brinca, a gente assiste filme, a gente come pipoca, a gente suja a casa inteira, entendeu? Eu não ligo naquele momento ali, a gente tá curtindo, é isso. Dorme na sala, vamos todo mundo dormir na sala. Então, assim, eu tenho esses momentos de entrega, entendeu? Eu sempre procuro fazer combinados com eles, mas assim, eles gostam bastante, porque a gente anda de carro, liga o som no volume alto, sai cantando, eles escolhem as músicas, estou tocando uma galinha pintadinha no volume máximo do carro e tá tudo certo. O povo olha e fala, é tudo louco, é tudo border desse carro, e tá tudo certo, entendeu? Então a gente não. Essas partes são muito legais, porque a gente brinca, a gente faz várias brincadeiras, a gente faz várias dinâmicas. Esses dias mesmo eu fui na escola deles e fiz várias brincadeiras com eles e com os amigos deles. Então, os amigos eles me amam. Tem até um lá que me chama de mãe. Falei, me chama de mãe porque ele não sabe como eu sou em casa, né? Aí o meu filho falou: não, mãe, você é uma mãe muito legal, entendeu? Então, assim, é bem legal essa parte também, porque a parte boa é muito boa. Então, eles aproveitam bastante. E você trabalha com o que agora, Paty? Trabalhei muitos anos com vendas, né, na área comercial, e hoje eu trabalho com adestramento de cães, que eu amo, de paixão e Então, loucura. como que é isso? Ai, nossa, sem querer ser border, já sendo, é maravilhoso. Ai, é tudo de bom, nossa. Nossa, é incrível, é uma troca maravilhosa, é um amor muito sincero, entendeu? Nossa, eu tomo lambida, eu tomo mordida. Os cachorros parecem comigo. Uma hora eles me mordem, dali a pouco eles estão me lambendo. E tá tudo certo, entendeu? Então, assim, a gente se conecta muito fácil, é muito bom, entendeu? Porque você irrita eles, eles já te tacam a mordida.
e depois já tá tudo bem, porque já tá tudo em paz. Então, assim, eu tenho um entendimento, para mim é muito fácil entender esses comportamentos, porque são comportamentos instintivos. E eu tenho empatia com isso. E você se considera uma pessoa abençoada ou uma pessoa amaldiçoada pelo border? Como que é para você? Nossa, eu sou abençoadíssima pelo border, abençoadíssima. Ter o border na minha vida, assim, hoje eu não me vejo sem o border. Eu acho que eu ia ser muito sem graça se eu não tivesse border, entendeu? Porque todo o meu tchan tá no border. Nossa, Entendeu? que legal. Ter border não é só ruim. Eu vejo várias coisas, várias pessoas falando coisas horríveis e eu vivo super bem com o border, entendeu? Eu tenho só uma preocupação extra, que é fazer o uso do medicamento e a terapia, que hoje em dia, de verdade, eu trabalhei com várias pessoas que não têm border, não tem nada e estão muito mais loucas do que eu. Entendeu? Me senti super maravilhosa. Falei, nossa, eu tô arrasando. Que eu tenho border, né? Dá licença, que eu tenho border e eu não dou esse show, gente. Pelo amor de Deus. E se fosse para você deixar um recado para as pessoas que estão nesse processo, talvez se descobrindo, ou nem passando por essa dor sem identificar, o que você daria, assim? Qual seria o seu recado? O que você deixaria para as pessoas? Olha, eu acho assim que tudo que é diferente na gente, principalmente nessa parte psicológica, né, psiquiátrica, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Isso é imprescindível. Mas dá para viver muito bem com o border. E o principal é a gente se aceitar. Cada um tem que se aceitar como é, e isso é para todo indivíduo. E com o border é a mesma coisa. A gente tem que se aceitar como a gente é. A gente é um ser humano que tem um transtorno de personalidade, entendeu? E dá para viver bem, feliz, controlado, sem matar ninguém. Dá, gente, porque até hoje eu não matei ninguém, então dá. Se eu não matei é porque dá para matar. Dá, oh, mentira, dá para ficar sem matar. Então, assim, dá para viver com isso, dá para você tirar as coisas positivas, porque eu não sei de outros transtornos, porque eu fui diagnosticada apenas com transtorno de personalidade borderline. Eu não tenho uma dupla, né? Que diz que geralmente o border tem uma dupla, depressão ou pânico. Então, assim, eu não tenho, eu só tenho o border, que foi descoberto, né? Não sei se daqui para frente ainda alguém descobre alguma coisa, eu não sei. Mas até hoje foi só o border. Então, assim, dá para viver com o seu transtorno, dá para você viver desde que você se aceite, se entenda, conheça os seus limites, que é fundamental para que você tenha aí uma vivência um relacionamento saudável com as outras pessoas, né? Para que você respeite os seus limites, porque nem sempre o outro vai respeitar. Mas se você souber qual é o seu limite, você tá 1000 anos-luz para saber qual é o ponto de parar. Nossa, lindo, Ah, lindo. Obrigada. Obrigada, minha filha. Estou toda orgulhosa aqui. mas você tem muito mérito nisso, mãe, porque esse meu autoconhecimento e a busca incessante para descobrir o que eu tinha de diferente foi sua, né? Eu falava, você não me aceita do jeito que eu sou. Na verdade, nem eu me aceitava, mas eu não sabia, né? E, É, e hoje eu vejo que realmente eu era diferente e dava para eu ter, se eu tivesse sido diagnosticada lá atrás, se eu tivesse sido orientada, eu teria evitado muitas situações que eu vivi na minha vida. Que assim, hoje, lógico, eu sou o que eu sou por causa de tudo que eu vivi, e tá ok. Mas eu poderia ter corrido menos riscos, né? Ter vivido uma vida mais tranquila, ter tido mais ciência, ter sido uma pessoa mais ponderada. Então, assim, eu poderia ter feito coisas diferentes. Mas eu não fiz, mas tá tudo bem. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu me tornei a pessoa que eu sou. Mas eu poderia ter me dado melhor comigo mesma lá atrás, que teria sido muito importante. sim, sim. Entendeu? Mas assim, naquele momento não tinha, a ciência não tinha como fazer esse diagnóstico, né? Porque a gente foi em vários lugares e a gente não conseguiu diagnosticar. E parece também que tem uma idade para diagnosticar, né? É, na Na infância parece. Na adolescência não pode diagnosticar, mas pode falar que o adolescente tem traços, né? Então, não é border, mas tem traços border. Então, a gente pode tomar atitudes e medidas que façam com que a pessoa talvez não desenvolva uma coisa tão grande, tão potencializada, se for identificado quanto antes.
Então, por exemplo, olha, ela tem traços border, então se o tratamento com ela tem que ser assim, assado, ela precisa né, disso, desse tipo de conduta, desse tipo de orientação. Então, a gente teria tido, até principalmente na nossa relação mãe e filho, a gente teria mais proximidade. Porque foi um período que a gente viveu um distanciamento muito grande, né? Mas Isso. não tem como a gente desistir de um filho quando a gente ama. Não tem como. Eu jamais teria desistido como não desisti. E eu agradeço a Deus, porque, olha, deu super certo. Você é total motivo de orgulho, né? Que Você é bom. um presente, nossa, você sabe, né? Tudo de Sei. lindo, assim, tenho muito orgulho, sou muito feliz, eu não sei se é graças ao Border, se é graças a você, mas o conjunto me agrada muito, eu sou muito feliz. E se eu também enveredei por esse caminho da terapia, foi justamente por causa de você, que foi um presente que você me deu, de querer fazer essa busca pelo conhecimento do ser humano, do comportamento, da mentalidade, de entender, de mapear e de procurar ajudar, que é o meu papel. Então, assim, eu acho que a gente se completa até nisso agora. Ai, obrigado, Filha, mãe. um beijo, Te amo. obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Não, tá tranquilo. tá? A gente se fala então depois mais sobre isso. Tá bom, Um beijo. combinado. Beijo, te amo. Obrigada. Tchau, mãe. Te amo.